Bom dia, pessoal. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre a primeira parte do conteúdo de estequiometria, que também pode ser chamado de cálculo estequiométrico. O que vocês vão ter que fazer nesta aula? Copiar todo esse conteúdo do título aqui, estequiometria ou cálculo estequiométrico, até os exercícios, até o exercício 5. Primeiro passo da aula, copiar tudo isso no caderno. Ou então, se tiver impressora, imprimir e colar tudo isso bonitinho lá no caderno. Segundo passo, vocês vão assistir esta videoaula aqui. Já estão fazendo isso. E, por último, vocês vão realizar o desafio sobre as leis ponderais. Esse desafio que está aqui, ó. Só isto nesta aula. Copiar, assistir a videoaula e fazer esse desafio, fotografar e postar na atividade lá no Class. O que é esta tal de estequiometria? É um cálculo que a gente usa muito na química para descobrir as quantidades de reagentes ou de produtos envolvidos numa reação química. Por exemplo, se a gente for pensar num bolo, quando tu quer fazer um bolo, tu geralmente usa uma receita. Tem uma certa quantidade de xícaras de farinha de trigo que tu tem que colocar, uma certa quantidade de xícaras de açúcar, uma certa quantidade de colheres de fermento. E se tu misturar os ingredientes nas proporções corretas, é muito provável que no final tu vai ter um bolo gostoso, bonito, apetitoso. Agora, se tu misturar os ingredientes do bolo tudo à moda Miguelão, tem uma grande chance de chegar no final e o teu bolo embatumar, ou não crescer, ou ficar com um gosto horrível. A estequiometria na química é mais ou menos como uma receita de bolo. Tu vai misturar as quantidades adequadas de reagentes para obter um produto final da forma como tu espera, com a quantidade que tu espera. Por exemplo, se para fazer um bolo a gente precisa colocar 3 ovos e 1 colher de fermento, entre outros ingredientes, logo, se a gente quiser fazer 2 bolos, que quantidade de ovos e de fermento nós vamos ter que usar? Não é o dobro? Então, eu teria que usar 6 ovos e 2 colheres de fermento para fazer 2 bolos. E se eu quisesse fazer 3 bolos? Então, eu teria que triplicar a quantidade dos reagentes, né? Então, eu precisaria usar 9 ovos e 3 colheres de fermento. E assim, sucessivamente, com todos os outros reagentes, que no caso são os ingredientes do bolo. Conforme eu fosse aumentando o número de bolos, eu precisaria, na mesma proporção, aumentar as quantidades dos reagentes para ter a quantidade de produtos que eu estou querendo obter lá no final da minha reação química, que no caso aqui era a receita do bolo. A estequiometria ou cálculo estequiométrico ela é sempre realizada com base nas leis ponderais e usando as equações da reação. Mas o que são essas leis ponderais? A primeira lei ponderal vem de massa. Então, são leis relacionadas a massas, quantidades. A primeira lei ponderal é a lei de Lavoisier, é francês, Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aquela frase que vocês adaptaram para na escola nada se cria, tudo se copia. Mas Lavoisier propôs que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele quer dizer com isso? Que os mesmos elementos que eu tenho como reagentes numa reação química, eu tenho que ter esses mesmos elementos nos meus produtos da reação química. Nada é criado no final da reação e nada é perdido.
Por isso, os mesmos elementos que eu tenho no começo da reação, eu tenho que ter depois da reação. Nenhum elemento pode se perder, virar fumaça no meio do caminho. E as mesmas quantidades dos elementos que eu tenho no começo da reação, eu tenho que ter depois da reação. Se eu for contar aqui, ó, tem 1 carbono nos reagentes, né? Então, é preciso ter 1 carbono aqui nos produtos. Tenho 2 oxigênios nos reagentes, certo? Então, eu preciso ter 2 oxigênios nos produtos. A minha reação precisa estar balanceada. Feito, nada se criou, nada se perdeu aqui, tudo vai ser transformado. E assim, as quantidades de carbono e de oxigênio que eu adicionar na minha reação química vão gerar quantidades proporcionais de gás carbônico, de CO2, na minha reação. A lei de Proust diz que nas reações químicas as proporções em massas são constantes. Como assim? É o mesmo esquema do bolo. Vamos usar as quantidades dos ingredientes do bolo em massa. Se para fazer um bolo eu preciso adicionar 100 gramas de farinha de trigo, por exemplo, logo, se eu quiser fazer 2 bolos, eu vou precisar de que quantidade de farinha de trigo? 200 gramas, né? E se eu quiser fazer 5 bolos, proporcionalmente eu vou ter que adicionar 500 gramas de farinha de trigo, certo? As quantidades dos reagentes, dos produtos, vão ser sempre proporcionais numa reação química. Como assim? Então, nessa reação aqui, que eu tinha carbono mais oxigênio formando gás carbônico. Qual é a massa do carbono na tabela periódica? Não é 12 gramas? Qual é a massa do oxigênio na tabela periódica? 16 gramas, né? Mas como são 2 oxigênios aqui na minha reação, eu vou ter que fazer 16 vezes 2. E 16 vezes 2 dá 32 gramas. Qual é a massa do gás carbônico? É a massa do carbono, que é 12, mais a massa do oxigênio, que é 16, e como são 2 oxigênios, multiplico 16 vezes 2. 16 vezes 2 dá 32, mais 12, 44 gramas é a massa do CO2. Se eu somar aqui, ó, 12 gramas, que era a massa do carbono, mais 32 gramas, que era a massa do oxigênio, do gás oxigênio, não vai dar exatamente 44 gramas, que é a massa do gás carbônico? Exato, nada se criou, nada se perdeu. A massa de carbono se juntou com a massa do oxigênio e gerou exatamente a massa do gás carbônico. Se eu juntei 12 gramas de carbono com 32 gramas de oxigênio, eu poderia produzir 47 gramas de CO2? Não, porque da onde que veio aquelas 3 gramas extra ali? Não tinha mais nada nesta reação que pudesse gerar uma massa maior. E se eu tinha 12 gramas de carbono e 32 gramas de oxigênio nos meus reagentes, eu poderia formar só 30 gramas de CO2 no final desta reação? Não, porque aí massa foi perdida nessa reação. E se perdeu para onde? Para o além? Não, não pode se perder para o além. Entendido? Então, se 12 gramas de carbono e 32 gramas de oxigênio se juntarem, vai produzir exatamente 44 gramas de CO2. E se eu duplicar essas massas? Então, se eu tiver o dobro, 24 gramas de carbono, logo eu vou ter que fazer reagir com o dobro de oxigênio. 32 vezes 2, 64 gramas. E logo eu vou produzir também o dobro de gás carbônico. Então, eu vou produzir 88 gramas de gás carbônico. Se eu triplicar a minha receita, triplicar as quantidades dos reagentes, triplicarei a quantidade dos produtos e assim por diante. E se eu estiver falando dessas quantidades em mol,
olhando aqui, ó, eu tenho 1 mol de carbono na minha reação. E de oxigênio? Também tenho 1 mol de oxigênio. Opa! E produzi quanto de gás carbônico? Também 1 mol. E se eu dobrar as quantidades, como é que vai ficar isto? Se eu dobrar as quantidades dos reagentes, o que vai acontecer com os produtos? Também vão dobrar. Então, se eu tinha 1 mol de carbono, quando eu dobro, eu vou ter 2 mols de carbono. Para reagir completamente com aqueles 2 mols de carbono, vou ter que também ter o dobro de oxigênio. E vou produzir com isso o dobro de gás carbônico. Se eu multiplicar esta quantidade por 30, ou seja, se eu fizesse reagir 30 mols de carbono, com quantos mols de oxigênio seria essa reação se daria corretamente? Com a mesma proporção, 30 mols. E formaria quanto de gás carbônico? A mesma proporção, 30 mols. Pegando um outro exemplo aqui, ó. Hidrogênio, H2, com oxigênio, O2, para formar água, H2O. Segundo a lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tenho os mesmos elementos nos reagentes do que tenho no produto? Sim, eu tenho hidrogênio no reagente e no produto e tenho oxigênio no reagente e no produto. Tenho as mesmas quantidades dos elementos no reagente e no produto? Vamos ver. Se for necessário, a gente, antes de começar a fazer as proporções, tem que fazer o balanceamento dessa reação. Pela regra do macho, primeiro a gente balanceia metais, mas não tem nenhum metal nesta reação, então vamos para os ametais. Tanto o hidrogênio quanto o oxigênio são ametais. Carbono não tem nesta reação. Pula. Então, primeiro, hidrogênio. São 2 hidrogênios no reagente e 2 hidrogênios no produto. O hidrogênio estaria ok. Agora, por último, o oxigênio. São 2 oxigênios no reagente, mas somente 1 oxigênio no produto. Então, eu tenho que dobrar a quantidade de oxigênio aqui na água para igualar, né? Eu não posso colocar um 2 aqui atrás do oxigênio, porque H2O2 é água oxigenada, é uma outra substância, eu estaria mudando a reação química. Mas para eu ter o dobro de oxigênio, então eu vou ter que pegar 2 vezes a água, 2H2O. Aí eu dobrei o oxigênio, mas eu também dobrei o hidrogênio com isso, né? Agora, ó, 2 vezes 2, eu tô com 4 hidrogênios no produto. Preciso ter 4 hidrogênios aqui no reagente. Então, eu vou ter que pegar 2 vezes o gás hidrogênio, H2. Agora, minha reação está balanceada. Vamos para as proporções. O hidrogênio é um elemento que tem massa 1 grama. Como aqui no reagente eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios, quantos gramas de hidrogênio eu teria aqui? 4 gramas, certo? O oxigênio é o cara que tem massa 16, e como são 2 oxigênios aqui na minha reação, 16 vezes 2, 32 gramas. Fazendo a continha aqui, ó, 2 vezes a massa da água, né? Vou abrir um parênteses. Qual é a massa do hidrogênio? É 1. Como são 2 hidrogênios, vezes 2. Mais a massa do oxigênio, que é quanto? 16. 1 vezes 2 dá 2. Mais 16 vai dar 18. E aí, ó, isso aqui deu 18, né? Aí 18 vezes 2, 36 gramas. 4 gramas mais 32 gramas não dá exatamente 36 gramas? Perfeito, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, da mesma forma como as coisas se transformaram aqui. Se eu dobrar as quantidades, então eu teria 8 gramas de hidrogênio. 8 gramas de hidrogênio reagiria com que quantidade de oxigênio?
também com o dobro, né? Então, seriam 64 gramas de oxigênio. E produziria quanto de água? O dobro também. 36 mais 36, 72 gramas. E se agora a gente falar em mol? Quantos mols de H2 a gente tem aqui? Olha aquele númerozão lá na frente. São 2 mols de H2, né? Esses 2 mols de H2 estão reagindo com quantos mols de O2, de oxigênio? Só 1 mol. Dois mols de H2 estão reagindo com 1 mol, lasqueira, de O2. E está produzindo quantos mols de água? Olha esse númerozinho aqui na frente da água. É 2 mols de água. 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio produzem 2 mols de água. Se eu triplicar essas quantidades, 2 vezes 3, eu teria 6 mols de H2. Se eu tripliquei a quantidade do hidrogênio, logo triplica a quantidade do oxigênio. Agora eu teria 3 mols de oxigênio na minha reação. E esses 3 mols de oxigênio juntando com os 6 mols de hidrogênio formariam quantos mols de água? O triplo, 6 mols. E assim por diante. Então, aqui no meu desafio, eu tenho que resolver. Na combustão de 3 mols de etanol, quantos gramas de gás carbônico serão liberados? Aqui até já tem umas dicas depois. Tentem pegar essas dicas e tentar resolver esse desafio. Fotografem e postem lá na atividade do Class 1. O resto aqui para baixo, lembrando, é somente para ser copiado no caderno. Nós vamos resolver isso numa aula seguinte. Tá bom? Entendido? Qualquer coisa, me mandem as perguntas. Abraço!